Então vamos lá, pessoal. Aula hoje aí de divisão celular. Então vamos falar do ciclo celular. As células a todo instante elas precisam estar se renovando, né? E para se renovar elas têm que entrar em um ciclo, em uma divisão celular. Agora tudo isso tem um ciclo celular, tem uma sequência, tá? Que a gente chama de ciclo celular. Essa sequência seria o seguinte, para a gente poder entender. Lembrando que as nossas células do nosso corpo, elas têm 46 cromossomos. Mas para melhor entender, né, de vez a gente está desenhando aqui 46 cromossomos, a gente vai trabalhar com uma célula que ela tivesse 2 cromossomos. Então, uma célula 2Ns. Ela tem 2 cromossomos, como eu representei aqui. Ok? Então, essas células 2Ns, quer dizer, uma célula 2Ns é uma célula diploide. Quer dizer, ela tem a constituição completa. Então, é considerada uma célula diploide, uma célula somática. Uma célula somática, uma única célula vai dar origem a 2 células idênticas a ela, com o mesmo material genético, idênticas. Isso é uma célula diploide ou célula somática. Por que célula somática? Porque ela se soma, uma se soma com a outra, se soma com a outra e vai formando um tecido, ok? Então tá, essa célula 2Ns com 2 cromossomos, ela antes de entrar em uma divisão celular, que nós vamos ver mais para frente, que é a mitose, ela vai entrar em uma situação chamada de intérfase. Opa, se eu fosse realmente interpretar, seria a fase do intervalo. E o intervalo a gente pensa que é uma parada, ok? Então é como se nada tivesse acontecendo nesse ciclo celular. Mas não é isso que acontece. Existem acontecimentos que acontecem na intérfase que a gente vai ver mais na frente. Depois da intérfase vai haver a mitose, que é a divisão celular. Então vamos entender a intérfase. Eu tentei demonstrar aqui o seguinte: a célula ela é de um tamanho. Na intérfase ela vai aumentar o seu tamanho. Por que ela vai aumentar o seu tamanho? Porque ela vai duplicar esse material genético. Veja bem o que o professor falou. Vai duplicar o material genético, vai duplicar o DNA. Não duplica cromossomos. Cromossomos, no caso da espécie humana, a célula vai continuar com 46 cromossomos. O que acontece é que eu duplico o DNA. Quer dizer, cada cromossomo, olha aqui a representação do professor, tem uma fita de DNA. Cada cromossomo tem uma fita de DNA. Na intérfase, vai haver uma duplicação dessa fita de DNA. Por isso que eu represento com um xizinho, porque eu tinha, olha aqui, ó, eu tinha 2 cromossomos, 2 fitas de DNA. Só que houve uma duplicação. Então agora eu vou ter um que foi duplicado e outro que foi duplicado. Eu tenho agora, continuo tendo 2 cromossomos, só que agora eu tenho 4 fitas de DNA. Então, por isso que o professor representa com o aumento da célula, porque a célula agora vai duplicar o seu material genético, ela vai aumentar de tamanho. E depois ela vai dar origem a 2 células idênticas da primeira. Então, veja que a intérfase é uma parte muito importante. Então, vamos lá para a intérfase mesmo, propriamente dita. Então, antes de divisão celular, há a intérfase. E o que acontece na intérfase? A intérfase tem uma fase chamada G1, uma fase chamada S, são siglas em inglês, e uma fase chamada G2. E depois inicia-se a mitose. Essas siglas, G1 e G2, elas foram dadas porque acreditava-se que nessas fases não acontecia nada, ok? Que ficava parado. Por isso que a G1 e G2 vem de gap, da sigla gap, ok? Mas hoje já se sabe que existem acontecimentos que ocorrem na G1 e na G2, ok? Então, mas aí por que não mudou, professor? Por que não mudou essa sigla? Não, continuou essa sigla, mesmo sabendo que não tem nada parado aqui, ok? Não tem nenhum intervalo aqui, tá? Depois eu tenho uma fase S, que nós chamamos de síntese, e uma fase G0, que é um repouso. Professor, o senhor falou que a intérfase não é repouso, que não há parada.
ok? Sim. Só que existem células, por exemplo, a todo momento as células da nossa pele estão descamando, morrendo e eu preciso repor. Mas, por exemplo, células do nosso fígado. Ué, mas o fígado ele tem grande capacidade de regeneração. Tem, mas quando ele é lesado por alguma fatalidade ou por injeção de álcool, ele é lesionado e aí ele vai ter essa reposição de células. Mas enquanto ele necessitar, essa célula vai estar em repouso. Então eu digo que ela vai estar em G0, em repouso. Ok? O que acontece também? Entre a fase G1 e a fase S, existe um check, como se fosse um checkpoint. Quer dizer, é como se o seguinte, eu estivesse produzindo, né? Olha o que acontece na fase G1. Olha como estão os cromossomos. Então há um maior crescimento na fase G1. Então na fase G1 há um maior crescimento, tá? Então a célula vai se desenvolver mais. Vai haver uma maior diferenciação, tá? Diferenciação dos cromossomos. Inicia-se a produção de proteína e RNA na fase G1. Pronto. Aí ó, comecei a produzir proteína, comecei a me diferenciar, comecei a produzir RNA. Opa! Aí eu tenho o que? Um checkpoint. É um cara que chegasse lá, um fiscal que chegasse na célula e conferisse se aquilo ali está sendo produzido com qualidade. Então, checkpoint. Ok, passou para a fase S. Na fase S vai haver a síntese de DNA. Então é o momento que eu vou duplicar o material genético. Eu vou duplicar o DNA. Então, síntese de DNA. E, veja bem, na fase G2, nós vamos colocar lá síntese de proteína. Mas cuidado, síntese de proteína já ocorre também na fase S, que são a síntese de histonas, que são aquelas que vão enrolar o material genético. Então, na fase S, então S de quê? De síntese, a síntese de DNA e síntese de histonas. Aí o que acontece? Tem umas proteínas chamadas ciclinas que vão novamente fazer esse papel aí de quê? De qualidade para passar para a fase G2. Na fase G2 eu tenho síntese de RNA, eu tenho síntese de proteína, então vou terminar essa síntese de proteína que eu vou precisar, ok? E vou iniciar a condensação da cromatina. Então, quando a cromatina começa a se condensar, é na fase G2, tá? Não é na mitose, é na fase G2 que ela vai começar a condensar, quer dizer, ficar mais grosso. Então, as cromatinas vão ficar mais grossas e mais espessas, tá? Então, olha aqui, eu tenho então, por exemplo, um cromossomo aqui que já se duplicou. Quando ele se duplica, então olha, aqui eu tinha representado ele, o cromossomo lá, ok? Só que o que aconteceu na entéfase, ele se duplicou. Quando ele se duplicou, agora eu tenho, a partir do centrômero, ok? Eu tenho ligação de duas cromátides irmãs. Então, cada perninha dessa aqui é uma cromátide irmã, ok? Lembre-se, não foi o cromossomo que se duplicou, e sim o seu material genético, tá? Aí eu vou entrar em mitose, que é a divisão celular. A mitose, ela também tem fases. E quais são as fases da mitose? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase, primeira fase. Metáfase, fase do meio. Anáfase, fase da separação das irmãs. Quem são as irmãs? Então vai ser um momento que vai haver a separação das cromátides irmãs. E telófase, telo, de fim. Então a fase final da mitose. E por final, na telófase, no final da telófase, há um movimento. Então, cinese. Cito é de célula, cinese é de movimento. Então, no final da telófase vai haver um movimento celular que é de separação agora do citoplasma, e agora vai originar
as duas células idênticas, como a gente tinha falado, tá? Com a mesma quantidade de material genético que a primeira célula mãe tinha, beleza?